Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Manuela, pra quem não me conhece, no vídeo de hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como que eu faço os meus resumos. Eu vou dar várias dicas aqui pra vocês entenderem um pouco de como eu faço e quem sabe aplicar isso nos resumos de vocês, pra que vocês aprendam mais fácil e deixar eles mais bonitinhos, enfim, vou mostrar tudo pra vocês. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é arrumar um caderno. Eu tenho 2 cadernos, mas eu também uso flashcards. E no meu caderno de resumos, como ele é um caderno inteligente, eu consigo colocar outras coisas, como, por exemplo, esse cronograma que eu fiz, que eu já ensinei, eu mostrei como que eu fiz, vai estar aqui em cima nos cards pra quem não viu esse vídeo. E aqui tem algumas tabelas de escolas que eu quero entrar, que são de vestibulinho. Enfim, gente, pra cá eu tenho as minhas matérias, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. A primeira, gente, é ciências, e é a matéria que eu mais faço resumo, porque eu gosto bastante de ciências, então, ó, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, só pra vocês terem uma ideia de como que é. Eu já fiz um tour ano passado do meu caderno, tá? Inteligente, pra quem quiser ver, vai estar aqui em cima dos cards também. Mas os resumos que estão lá não estão mais aqui, tá bom? Ó, enfim, tem vários resuminhos. E eu também tenho esse outro caderno aqui, gente, que eu comprei esse ano, que eu uso para 2 matérias específicas, que são química, enfim, e aqui temos física, tá bom? Todos os meus resumos do ano passado estão aqui, tá? Pra quem quiser saber, então estão todas as minhas matérias aqui, que eu troquei as argolas e eu botei eles aqui. E eu também gosto muito de fazer flashcards. Esse ano eu não fiz tantas assim, mas eu vou mostrar pra vocês aqui algumas que eu tenho. Que são, pra quem não sabe, flashcard é esse tipo de resuminho aqui em fichas, que são normalmente pra coisas menores, pra fazer algumas anotações importantes, enfim, pra não crescer e auxiliar no estudo. Então agora eu vou explicar um pouco pra vocês de como eu faço os resumos em si. Eu vou pegar esse resumo aqui, que é de tecidos vegetais, que eu fiz há pouco tempo, um dos meus últimos. E ele tá assim, eu gosto muito de escrever com esse tipo de letra, porque eu acho que é super bonitinho, mas não é sempre que eu faço, como vocês podem ver aqui, porque ele dá mais trabalho e demora mais tempo. Mas eu gosto muito, muito, muito mesmo, porque ele fica mais limpo, digamos assim, o resumo. Mas dá super certo com a letra que você sabe fazer, tá? Se for cursiva, se for assim, eu não lembro o nome dessa letra, a gente esqueci totalmente, mas tá vendo que elas não são juntas, elas são separadinhas? Enfim. Bom, mas pra começar, você precisa fazer o título do seu resumo. E como vocês podem ver, o título é uma coisa sempre muito importante no meu resumo, porque vai diferenciar os meus resumos um dos outros. Então, e como eu faço color code, tudo bem que não é sempre o mesmo tom, né? Eu mudo de verde pra outro tom de verde, mas o título ajuda muito a discernir qual que é um resumo e qual que é outro. E pra fazer o título, gente, você vai fazer o que você souber fazer, tá bom? Eu gosto muito de fazer lettering. Eu fiz um vídeo ensinando a fazer lettering há bastante tempo atrás. Se vocês quiserem, eu até posso trazer outro. Mas, gente, aqueles lá eu mostrei várias opções. E você pode fazer com a caneta que você tiver, tá bom? Juro pra você. No momento, eu tô usando muito essa daqui, que é a Brush Pen da Unipin. Eu basicamente uso ela no resumo inteiro pra fazer os títulos. Então, eu usei aqui, só que aí eu fiz mais grosso, eu fiz maior e fui engrossando a parte que tinha que engrossar pra ficar maior o título. E nos subtítulos eu também usei ela, e eu tô usando ela em muitos subtítulos, olha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui eu também usei elas. Enfim, então você vai escolher uma caneta ou uma cor, né, enfim, o que você for fazer o seu título. E se você for usar essa mesma caneta no subtítulo, legal, por exemplo, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nesse daqui eu fiz um título de marca-texto, que no caso eu usei esse aqui da Stabilo, mas você pode usar o que você tiver. Eu tenho um kit muito, muito, muito legal, que é esse aqui da Faber-Castell, que eu gosto muito, gente. Ele é o tom pastel, só tem os tons pastéis. E, gente, ele é realmente maravilhoso. Dá pra super fazer título com ele. Eu vou mostrar aqui que eu tenho alguns feitos com ele. Ó, opa! Esse título aqui foi feito com o marca-texto da Faber-Castell, só que o tom laranjinha, vou mostrar aqui pra vocês. Esse tom aqui. Então, assim, dá super pra você fazer tudo o que você quiser com marca-texto também, tá? Super funciona. E aí, aqui no título eu também usei essa caneta.
no subtítulo, quer dizer, mas você pode apenas escrever com a caneta do corpo do texto mesmo, escrever e passar o marca-texto, dá super certo também, fica super legal. Eu não sei se... Aqui, ó, tem assim. Um exemplo é esse aqui. Esse resumo tá bem mais simples, digamos assim. Então, eu fiz um título também com esse marca-texto. E enfeitei ele de algumas formas aqui, pra ele ficar mais bonitinho. E o subtítulo eu fiz exatamente igual ao texto, eu só fui grifando pra dar um destaque pra ele. Esse aqui eu já fiz um pouco diferente, eu grifei de um jeito diferente, né? Aqui, mas é a mesma coisa, tá? Eu só passei o marca-texto de um jeito diferente. Agora, você tem que escolher o modelo que você vai fazer o seu resumo. Você pode ir escrevendo normalmente como eu fiz nesse, sabe? Só escrevendo na folha inteira. Ou então você pode dividir a folha de um modelo que você goste. Por exemplo, aqui eu fiz essa divisão aqui, que eu esqueci o nome também, gente, olha. Eu não lembro mais de nada disso, porque eu parei de ver muito esses vídeos assim, de fazer as coisas, porque eu arranjei o jeito que eu gosto, então eu não procuro mais fazer, porque eu gosto do jeito que eu faço ultimamente. Mas tem um nome para esse tipo de resumo, que você divide uma parte da sua folha, que vai ser só para os subtítulos, e o resto você escreve o corpo do texto. Também fica um resumo super organizadinho, super bonito. Eu gosto muito também de fazer esse modelo. Então, basicamente é isso. Nesse caso, o título eu escrevi dessa forma também, só desse lado da linha, mas você pode escrever nele inteiro. E aí, aqui você coloca só os subtítulos e você vai escrevendo conforme o subtítulo indica, né, na linha que tá. Então, por exemplo, aqui eu coloquei a introdução do meu resumo e aqui eu comecei o subtítulo. Então, eu ia falar das oligoquetas, eu comecei escrevendo aqui sobre elas. Aqui, poliguetas e assim vai, entendeu? Esse exemplo aqui, tá, gente, eu também gosto muito de fazer, que é o resumo dividido no meio, né? Pra você fazer ele, é só você dividir a folha no meio dessa forma, ou então você só pode, tipo, deduzir onde é o meio, criar uma linha e começar. Eu sempre gosto de criar duas linhas, então, quando eu pego com a régua, eu divido, assim, duas linhas, assim, pra ter um espaço aqui eu conseguir diferenciar, porque senão fica muito junto e aí não dá certo, tá? Então, façam isso. E aí, basicamente, como que você vai fazer? Ele vai ser, tipo, bíblia, assim, sabe? Você vai escrever tudo de um lado e depois do outro. E assim vai fazer com que o seu resumo caiba muito mais coisa. Apesar de não parecer, sim, faz com que ele caiba muito mais coisa. Provavelmente, se eu tivesse feito esse resumo normal, ele daria até mais ou menos a metade da outra folha, tá? Então ajuda sim a fazer dessa forma. Indico bastante também, se você tem um resumo, uma matéria que vai ser muito grande, você não quer gastar muita folha, não quer perder muito tempo, assim vai te ajudar bastante e também vai fazer com que você reduza mais as palavras, pra você não ficar com um parágrafo muito grande, sabe? Você vai perceber que tá muito grande, você vai tentar diminuir conforme o tempo. Pelo menos isso funciona pra mim, tá? Então essa é uma dica bem legal de modelo de texto. Bom, beleza. Depois que você achou o modelo do seu texto, você vai começar a criar o resumo em si. Vou dar um exemplo aqui em ciências de novo, tá? Para você criar o seu resumo, você precisa achar o material que você vai colocar em algum lugar. Então, pode ser em slide, pode ser em apostila, não importa. Se for em slide, você vai... Quando eu uso slide, eu vou só lendo e vou escrevendo o que eu acho importante de slide, porque slide já é bem resumido, né? É um negócio que o professor fez para explicar a matéria, então provavelmente já vai estar bem resumido. Então, normalmente eu uso a apostila, tá? Só quando eu não acho uma informação na apostila, eu vou pro slide, que eu sei que o que tiver lá o professor provavelmente vai pedir, porque foi ele que fez. Então, gente, eu sempre grifo em apostila. Em slide não deu pra grifar, obviamente, mas em apostila eu sempre grifo em apostila, tá bom? Pra quem ainda não viu nenhum study vlog, eu vou deixar o último que eu fiz também aqui em cima nos cards pra vocês, que ele tá super legal. Eu sempre mostro pra vocês eu grifando, né? Acho que vocês já sabem que eu uso isso. Eu sempre grifo e o que tá grifado eu vou passando pro meu resumo, sempre tentando, tipo, ler e criar as minhas palavras, sabe? Eu não tento copiar, porque senão o resumo não tem tanta eficiência, tá bom? Então, vamos supor, você foi, grifou tudo, tá na hora de você fazer o seu resumo. Você pega, por exemplo, esse parágrafo aqui tem coisa grifada. Eu vou ler tudo que tá grifado, só o que tá grifado, tá? Não vou ler tudo. Vou ler o que tá grifado. Quando eu leio isso, eu vou lembrar o que significa, e aí com o meu entendimento dessa matéria, o que eu acabei de ler, eu faço
escreva aqui, entendeu? Nem sempre vai ser só um parágrafo, porque, por exemplo, aqui eu tô falando dos artrópodes, tudo isso é dos artrópodes, então não teria como eu fazer só, tipo, um desse pra isso tudo, tá? Tudo isso vai ser um desse, normalmente é assim que eu faço, dividindo por matérias, né? Digamos que aqui eu tô falando dos invertebrados, eu vou fazer assim, cada tipo de invertebrado eu vou colocar. Eu vou ir lá pra ciências pra conseguir explicar melhor isso pra vocês, né? Aqui, por exemplo, eu tô falando dos anelídeos. Os anelídeos são divididos em 3 classes. Essas classes são os meus subtítulos. Enfim, assim vai. Você vai criar os tipos de coisas que você vai falar no seu texto, no seu resumo, no caso, e vai dividir dessa forma. E, gente, é basicamente assim que eu faço. Eu normalmente faço uma introdução da minha matéria, porque normalmente sempre tem a apostila, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Bom, essa daqui não tem, gente, mas normalmente sempre vem falando, por exemplo, eu tô falando dos invertebrados, vem falando alguma coisa específica de todos os invertebrados e aí começa a falar dos moluscos. Então é assim que eu faço. Por exemplo, aqui eu tava falando dos tecidos vegetais. Isso aqui é uma coisa que se passa para todos os tecidos vegetais. Então, por exemplo, eles são divididos em 2 grupos principais, os meristemáticos possuem células, enfim, eu vou explicando tudo que se refere a o que eu tô falando. E aí depois eu divido a matéria que eu estou explicando, entendeu? É basicamente assim. E é bem assim, gente, uma coisa que eu prezo muito nos meus resumos é tentar explicar uma matéria pra mim mesma. Então, por exemplo, eu faço de um jeito com que eu vá entender. Normalmente, esse resumo eu postei lá no meu Instagram. Talvez pessoas que leiam ele não entendam, porque eu fiz pra mim entender. Eu sei o que eu tô falando, eu sei de onde eu peguei isso. Então, é meio que mais fácil, digamos assim, entendeu? Então, eu faço como se eu estivesse realmente explicando uma matéria. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é depois que eu terminei o resumo, isso não é bem parte do resumo, mas depois que eu terminei o resumo, eu leio ele inteiro e começo a explicar a matéria pra mim mesma, pro espelho, pra almofada, enfim, não importa. Mas isso ajuda muito, eu faço meio como se eu fosse a professora, ou então eu pego uma amiga pra ensinar, porque, gente, a gente aprende muito, muito mais quando tá ensinando, tá? Isso é comprovado já. Voltando pro resumo, quando eu tenho que destacar alguma coisa, eu sempre uso tons que eu tô usando no meu resumo. Por exemplo, aqui eu usei a Stabilo da cor que eu tava usando. Então, pra fazer os tópicos importantes do meu subtítulo, eu fiz isso. Subtítulos do subtítulo, por exemplo, ó. O meu subtítulo é meristemas. Só que eu tinha que escrever primário, porque tem 2 tipos, o primário e o secundário. Eu usei o tom do meu resumo para destacar essa palavra. Mas aqui, por exemplo, meristemáticos era uma palavra que eu precisava destacar, porque era importante. Então, eu usei uma cor específica nela. Você até pode usar outras cores, por exemplo, eu tô fazendo de verde, você pode usar rosa. Mas eu gosto de seguir assim porque eu consigo entender. E, gente, cores ajudam muito, tá? Mesmo se você não quiser fazer um resumo bonitinho, escreva ele inteiro assim. O subtítulo você faça mais forte ou grife. E palavras importantes, grife também, tá? Ou faça de outra cor, não importa. Porque isso, quando você vai estar na prova, você vai lembrar do seu resumo e vai ver... vai lembrar e vai ver aquelas palavras importantes grifadas e você vai acabar lembrando delas. Uma coisa que eu não sei se acontece com todo mundo, mas comigo é muito assim, quando eu faço um resumo, por isso que eu sempre priso fazer resumo todas as vezes que eu vou estudar. Toda vez que eu faço um resumo, quando eu tô pensando no conteúdo que eu estudei, por exemplo, na prova, eu lembro exatamente do meu resumo. Óbvio que eu não vou lembrar, tipo, de cada palavra, tipo, onde tava esse E. Não é assim. Eu sei que os motivos dos bandeirantes estavam na parte de trás e que tinham 3 tópicos. Eu não sei como, mas eu sempre lembro disso. E isso acaba sendo mais fácil pra eu lembrar. Por exemplo, nessa prova aqui, eu lembrava que esse esqueminha tava aqui atrás e eu lembrava de como que eu tinha feito ele. Isso ajuda muito, gente. Eu não sei se isso acontece realmente com todo mundo, mas eu tô falando o que acontece comigo e por isso que eu sempre faço resumo, tá? Vocês até podem... Tem gente que fala que não adianta resumo, principalmente bonitinho, mas pra mim ajuda porque faz com que eu lembre dele na prova. Tipo uma cola, assim, mental. Enfim, eu realmente não sei se acontece pra todo mundo. Já perguntei para as minhas amigas, elas falaram que nem sempre. Mas eu tenho uma amiga que fala que acontece a mesma coisa. Então, assim, tentem e me contem, tá bom? Que eu quero saber. Agora eu vou voltar falando um pouco de flashcards, que é um pouco diferente. Bom, normalmente, por exemplo, essa prova aqui, a matéria era só isso aqui. Só isso aqui era a matéria, tá bom? Então, era uma matéria super pequenininha, e porque ia ter exercícios, que aí eu faço, né, separado. Então, era uma matéria super pequena. Não valia a pena eu usar um caderno meu, uma folha inteira, pra fazer um resumo que eu sabia que não ia dar uma folha de resumo, não ia ficar legal.
Então, eu sempre uso flashcard nesse caso. Mas o principal modelo de flashcards são os auxiliadores. Por exemplo, esses dois aqui eram coisas específicas da minha matéria que eu precisava lembrar. Por exemplo, os vasos condutores de seiva. Era uma parte específica da matéria que eu precisava me lembrar, que já estava no meu resumo, mas era muito importante que eu não podia esquecer. Então, aqui está. Esse daqui era uma tabelinha para decorar as fórmulas. Então, eu fiz aqui. Tudo bem que não ficou muito legal esse aqui, eu podia ter feito em outro lugar. Mas fiz aqui e isso me ajuda também. Agora, gente, voltei para esse resumo para mostrar aqui para vocês. Esses resumos são todos um só. Só que aqui eu tô falando de uma coisa específica, aqui eu tô falando de outra e aqui eu tô falando de outra. Então, eu vou complementando o meu resumo com coisas que faltaram nele ou que são muito importantes, como nesse caso aqui. Então, normalmente, para isso que eu uso flashcards, me ajuda muito a lembrar dessas coisas importantes. Enfim, sério, me ajuda muito, além de ficar super bonitinho, né, gente? Eu amo muito. Enfim, gente, mas é basicamente assim que eu faço. Eu vou escrevendo e vou grifando as coisas importantes, vou fazendo subtítulos e vou tentando fazer o mais bonitinho que eu posso, porque isso vai me prender a atenção e vai fazer com que eu lembre mais fácil do meu resumo. É basicamente assim, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, beleza? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Fui!